Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje são as alusões históricas coringas. Eu sei que vocês amam alusões históricas coringas para usar na sua redação do Enem, e então eu vim trazer para vocês sobre Brasil República. Aqui no canal já temos algum vídeo de história geral, de alusões coringas de história geral, e temos alusões coringas de Brasil Colônia e Império. Hoje eu vou trazer Brasil República. Provavelmente eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque tem muitas alusões aqui e eu espero que vocês gostem. E se você curte esse conteúdo de redação aqui no Historizando, dá aquele joinha para eu entender que você gosta desse conteúdo e para esse conteúdo chegar em mais pessoas. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente, para você ter uma redação bem legal e não ter tantos clichês assim, né? Porque eu trouxe muito conteúdo, com certeza você vai achar uma novidade por aqui. E não se esquece que no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo para você. Então vamos lá, nós vamos começar falando de Primeira República e Era Vargas. Então, algumas questões que eu trouxe aqui para a gente entender desses momentos. Primeira questão que eu trouxe é com relação a algumas críticas que a gente pode fazer. Por que eu estou falando isso? Como a redação do Enem é sempre baseada em questões sociais e políticas do Brasil, logo a gente conhecendo algumas questões sociais e políticas da história do Brasil, fica muito mais fácil de se argumentar na sua redação, de usar um repertório histórico na sua redação. Primeiramente, a gente vai entender de um reforço do coronelismo. Por que eu falo isso? O coronelismo ele não surge na Primeira República, tá? Ele surge aí graças à Guarda Nacional no período regencial. Utilizar esse nome coronel para gente que não é do exército, mas que tem um poder, um latifundiário, uma pessoa, né, com muita terra, é do período regencial, mas ele prevalece aí essa característica na Primeira República. Até os dias de hoje tem muita gente por aí sendo chamado de coronel, não sendo, mas tendo um poder local muito forte, uma influência muito forte graças a esse poder de terra, né, da pessoa. E concentração de terra a gente sabe muito bem que é algo muito recorrente na história do nosso país. Bom, além do coronelismo, a gente tem todas aquelas práticas fraudulentas eleitorais, né? O voto de cabresto é um deles, pelo voto ser aberto, né? Se a gente tem um controle, uma manipulação desse voto, o clientelismo, que é a troca de favores. Eu sei que vocês gostam muito de falar, o jeitinho brasileiro, gente. Primeiro, o estereótipo não é uma coisa muito legal de se usar, mas se você quer usar, justifica. Como assim? Você pode justificar, por exemplo, com clientelismo ou o nepotismo, né? O clientelismo é justamente essa troca de favores. Então, vota em mim que eu te dou um emprego, vota em mim que eu te dou, te dou várias coisas, dentadura, enfim, liquidificador, etc. Mas tem o nepotismo também, que é inserir membros da família aí dentro dessa estrutura política. Então, misturar o público com o privado. Por exemplo, eu viro vereador e coloco minha mãe no gabinete, coloco meu primo no gabinete, isso é nepotismo, né? Eu não estou colocando essas pessoas porque elas são qualificadas para aquilo, eu estou colocando essas pessoas porque elas são meus parentes, meus próximos, né? E os jagunços, que vai representar o uso da violência para manipulação dessas eleições. Então, essa questão fraudulenta e manipulação das eleições pode ser muito utilizada em vários temas de redação, para você exemplificar questões de corrupção, para você exemplificar questões até mesmo de boas práticas ou más práticas ou cidadania, enfim, vários temas podem ser aí aproveitados com essa questão. Nós temos também o caso da violência. Você pode utilizar a violência aí como um negativo para barrar movimentos, para impedir movimentos sociais no nosso país, como o movimento operário. Nós temos o início do movimento operário sendo aí a partir do século XX, no começo do século XX, e esse movimento operário demora, né, a conquistar essas questões trabalhistas, e a princípio eram sempre tratados com violência, né? Aquela questão de que questão social é caso de polícia, até mesmo foi a fala de um dos presidentes da Primeira República. Por isso, você pode utilizar muito bem essa questão da violência policial, o histórico da violência policial, que envolve justamente as camadas mais populares, mais pobres, né? Até hoje, e isso assim,
Digamos que você queira exemplificar uma questão da violência policial hoje. Nós temos aí um histórico muito grande, né? Então, a questão carcerária brasileira, por exemplo, caiu na prova. Você pode colocar, olha, desde a Primeira República, já os movimentos sociais já eram tratados com violência, por exemplo, né? Nós temos também uma questão do trabalhismo com relação ao Getúlio Vargas, e aí eu trouxe como forma de crítica, mas você pode usar tanto positivamente quanto negativamente, vou trazer as questões positivas também, mas com relação às críticas desse trabalhismo é o seguinte: o Vargas, ele vai, claro, né, aprovar as leis trabalhistas, né, que vai ser uma conquista aí desses trabalhadores? Sim, vai aprovar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem interesses com relação a isso, né, de controle desses trabalhadores. Olha esse desenho aqui embaixo, por exemplo, é uma charge utilizada para isso. Ah, ele é o pai dos pobres e tudo mais, né? Tem até uma galera que zoa, pai dos pobres, mãe dos ricos e tudo. Por quê? Porque ele vai usar essas leis trabalhistas também para controle dos trabalhadores, para evitar esses movimentos, evitar essas greves, evitar mais problemas. E, gente, outra crítica que você pode fazer com relação ao Vargas nessa questão trabalhista é que ele só vai permitir leis trabalhistas para trabalhadores urbanos, sendo que na década de 30, de 40 no Brasil, a maior parte dos trabalhadores estão na zona rural. Então, a maior parte dos trabalhadores não tem direitos trabalhistas, beleza? Então, você tem esse controle sindical, ele vai promover uma lei de sindicalização, ele vai promover questões próximas do corporativismo esse que é aí usado pelo fascismo italiano, então ele vai ter essa influência na época, né? Muita gente fala aí dessas influências fascistas do Vargas. E essa questão da lei da sindicalização é justamente fazendo com que os sindicatos sejam controlados pelo governo. Então, você pode ter movimento, mas esse movimento tem que estar sempre próximo, sempre perto do governo do Vargas. Então, é uma crítica boa a ser utilizada. Mas, como eu disse para vocês, não é só com relação às críticas. A gente pode também apontar aí questões de conquistas desses momentos históricos, né? Uma conquista muito importante é da Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição, mas a primeira Constituição republicana. A partir dela, nós temos conquistas importantes que você pode utilizar aí na sua redação. Como o fim do voto censitário, por exemplo, antes a Constituição de 1824, né, lá do período imperial, era voto por renda, agora não é mais por renda. Nós temos um voto universal para cidadão alfabetizado, então antes aí, você amplia um pouco esse voto. Claro que não é uma coisa assim fenomenal mesmo, porque a gente sabe que a maioria são analfabetos, mas você não tem mais essa condição de renda. Tem também o fim do poder moderador, o Estado laico. Eu acho que isso é muito importante para a sua redação, você entender que a partir de 1891 você tem o Estado laico. Tudo bem. Então, você tem a separação da igreja e do Estado, porque antes a igreja católica, né, a religião católica era a religião oficial do Brasil. Então, né, todas essas questões de Estado envolviam a religião também. Agora não. E você tem a liberdade de culto, mas a liberdade de culto também existia. Agora vai ser maior ainda, né, graças a você desvincula, né, a igreja do Estado. E isso vai interferir também na questão da educação, porque agora você vai ter ensino primário obrigatório, isso não tinha. Então, uma conquista da educação aí importante em 1891, ensino primário obrigatório, laico e gratuito. Coisas muito importantes para a educação. Eu sei que vocês adoram aí falar de educação no Brasil, então alguns dados são importantes para você usar nesse repertório. Aí você pode até mesmo usar essa questão de laico, é laico ou não é, você pode usar essa crítica também na sua redação, né? Você pode argumentar em cima disso. Porque, olha, desde 1891 a gente tem um Estado laico na nossa Constituição. Porém, até os dias de hoje, o Brasil é muito influenciado em questões políticas pela religião. É só você olhar os feriados, por exemplo, no Brasil. Estou dando um exemplo muito superficial, né? São os feriados Páscoa, Natal, tudo isso, Estado laico, as pessoas não trabalham em feriado católico, mas se for feriado de qualquer, feriado assim, dia especial de qualquer outra religião, as pessoas continuam trabalhando. Isso é um Estado laico? Não é um Estado laico? Você pode discutir isso. Ou então, por exemplo, quando na escola pública
Eu lembro que eu estudei parte da minha vida em escola pública. Quando eu entrava na escola, a gente rezava um Pai Nosso, rezava Ave Maria. É uma escola pública, né? Então, se é laica, não tem que rezar. Não tem que ter aula de religião, foi mal. Não tem que ter aula de religião, não tem que ter nada disso. Então, você pode criticar bastante. Então, lembre-se que a prova que é isso de você, a redação que é isso de você, esse seu ponto crítico, essa questão crítica. Então, aproveita, utiliza. Nós temos o federalismo dando mais autonomia aos estados e nós temos campanhas sanitárias e reforma urbana. Isso você pode usar tanto para um lado positivo quanto para o lado negativo. Como assim? As campanhas sanitárias e reforma urbana, a primeira coisa que as pessoas costumam lembrar é sobre a revolta da vacina. E de fato, né, vai acontecer isso, a revolta da vacina vai ser problemático. Mas isso quer dizer que é tudo problemático? Não. Por quê? Você tem campanhas para evitar doenças no Brasil, coisa que não existia antes, né? Então, você tem campanha de vacinação, você tem vacina sendo fabricada. Então, assim, é muito importante nesse momento a gente pensar nisso também como uma conquista da ciência, da saúde no Brasil. E você tem a reforma do Rio de Janeiro. De novo, é polêmico? É polêmico. Tem ponto positivo, modernização do Rio, infraestrutura no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo você tem muitos pontos negativos, né? Você tem expulsão aí de parte da população para as zonas periféricas. Você tem um aumento aí do número de favelas, por exemplo. Então você pode usar dos dois jeitos, e você pode usar dos dois jeitos, escolher um dos jeitos, fique à vontade, a redação é sua, use o melhor argumento para você, não precisa ficar decorando nada, são fatos aqui importantes para a nossa história que você pode usar do melhor jeito. Nós temos na Era Vargas, como eu disse, as leis trabalhistas elas são importantes, né? Você pode fazer a crítica, mas você também pode ver o lado positivo. Nós temos a Constituição de 34. Eu não estou usando a de 37 aqui, porque é uma Constituição muito autoritária, né? Nós não temos aí tantas conquistas. E aí, gente, mas Constituição... Vocês adoram usar a Constituição de 1988. Vocês podem fazer comparações, né? Você não precisa só ficar jogando o artigo da Constituição lá no repertório. Usa de uma forma inteligente, faça comparações, mostre aí o histórico das conquistas. Então, 1891, várias conquistas. 34, a gente tem voto universal e secreto. Claro que os analfabetos ainda não votavam, tá, gente? Mas a gente tem essa questão do voto secreto como algo importante para o fim de manipulações políticas. A inclusão do voto feminino, com ressalvas, não são todas as mulheres, geralmente eram mulheres emancipadas, que significa mulheres que têm independência financeira com relação ao pai e ao marido. E isso, gente, infelizmente, na década de 30 não é a maioria, né? Não é a regra, é a exceção. Nós temos a justiça eleitoral, algo muito importante aí para as questões de eleições, de evitar fraudes, Ministério do Trabalho e a CLT em 43, claro, já existiam leis trabalhistas, mas a consolidação das leis trabalhistas é em 43, existe até os dias de hoje, claro que já foi modificado algumas vezes, mas existe até os dias de hoje a nossa CLT. Nós temos alguns eventos importantes aí também da Primeira República e da Era Vargas que você pode citar. Por exemplo, a questão das doenças, como eu disse, né? Até mesmo a participação do Brasil numa pandemia, porque não é só o coronavírus na nossa história, nós temos também a gripe espanhola, nós temos a peste bubônica, sim, a peste negra, gente. Nós tivemos problemas com a peste negra no período republicano, tá? Malária, varíola, vários problemas com doenças, por isso aquelas campanhas sanitárias que a gente estava conversando também terem um fator importante. A gente tem a participação na Primeira Guerra Mundial, geralmente ela não é muito citada porque são mais questões humanitárias, principalmente com relação à saúde, tá, gente? Então, não tem aí tanta citação com relação à Primeira Guerra, a gente tem mais com relação à Segunda, né, que eu coloquei aí na Era Vargas, e com relação à Segunda Guerra Mundial, a gente pode até mesmo falar da aproximação com os Estados Unidos, por exemplo, né? A gente entra aí na Segunda Guerra basicamente por causa dos Estados Unidos, e a gente vai ter um treinamento por causa dos Estados Unidos, a gente vai ter de fato um exército aí, a primeira vez que um exército brasileiro entra na guerra aí, na Segunda Guerra Mundial. Nós temos... Com relação ainda à Primeira República, eu coloquei aí uma questão de indústria importante, que é a substituição de importações.
tudo isso envolvendo tanto Primeira Guerra Mundial quanto crise de 29, então a indústria brasileira vão ter algumas iniciativas, mas é claro, vocês sabem muito bem que a industrialização de fato, as indústrias de fato no Brasil é na Era Vargas. Você pode citar isso na sua redação, colocar aí os avanços da indústria brasileira, ou você pode colocar como contraponto a questão das revoluções industriais, que o Brasil vai chegar atrasado. Então, de novo, você pode, olha só como o mesmo evento histórico você pode puxar tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Isso vai depender do seu argumento, vai depender da sua redação, do que você quer mostrar para o corretor ou corretora, para o leitor ou leitora. Nós temos questões de censura, porque muita gente usa censura e tudo com relação à ditadura militar, mas a censura, Departamento de Imprensa e Propaganda, já existia aí na Era Vargas, no Estado Novo, né? Nós temos uma construção de nacionalidade. Então, olha só, a questão do nacionalismo no Brasil. O ser brasileiro vai ser muito construído na Era Vargas. No vídeo que eu falo de alusões históricas sobre o período imperial, vou deixar todos linkados, né, que já estão feitos aqui. No vídeo eu falo sobre a construção de nação no segundo reinado, mas ela continua na Era Vargas. O Vargas vai investir muito no samba, o samba como uma música brasileira. Então, sabe isso de, Brasil, samba, carnaval, tananã, tudo isso construído na Era Vargas. Ele também vai valorizar muito o trabalho e negar a figura do malandro. Malandro vai ser uma figura aí, aquele músico, aquele cara boêmio e tudo mais. Existia muito aí essa valorização, dependendo do lugar, né, dessa figura do malandro, do músico, cara famoso, cara legal, cara descolado e tudo, mas o Vargas vai tentar negar ao máximo e vai usar o DIP para isso, vai ter concurso de samba e tudo mais, sempre valorizando a figura do trabalhador e evitando essa figura do malandro. E como eu disse, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial também vai ser relevante, aí ainda mais uma aliança com os Estados Unidos, o Brasil sendo reconhecido aí em outros lugares e etc, né? Bom, nós temos o período populista, algumas críticas também. Então, observe, estou trazendo críticas e estou trazendo eventos e pontos positivos também. Bom, você pode utilizar a questão da concentração de renda no período populista. Observe até mesmo as charges aqui, né, e desenhos que eu coloquei aqui para vocês. Gente, pra vocês terem uma ideia, tanto essa aqui, essa propaganda aqui, quanto essa charge já foram cobradas no Enem, né? Que é justamente essa era aí do JK, que vai ser muito conhecida como uma era de modernidade e tudo mais, mas você tem um aumento da concentração de renda, um aumento da desigualdade no Brasil. Então, essa sensação de crescimento, é claro, uma classe média vai ter um aumento de consumo, você tem mais indústria, você tem mais produtos no Brasil, o carro mesmo, a indústria automobilística, né, como está aqui na propaganda, mas ao mesmo tempo a gente não tem todo mundo aí com a oportunidade de aproveitar isso, né? Então a gente tem um aumento da desigualdade, uma concentração de renda muito forte nesse período chamado de populista, mas pode ser chamado de populista, Quarta República, período democrático, enfim, é do final da Era Vargas até o início da ditadura militar, né? De 45 a 64 aí é chamado esse período populista. Nós temos também, com relação ao período populista, algumas conquistas e eventos importantes. Então, por exemplo, a Constituição de 46, com relação a direitos, de novo, Constituição, direitos básicos de liberdade, propriedade e segurança individual. Então, esses direitos que são muito citados na Constituição de 88, alguns deles já estão aqui em 46. Livre expressão sem medo de censura. E por que vai aparecer justamente desse jeito? Vai ser a primeira Constituição pós-Constituição de 37, que é uma Constituição ditatorial. Então, ela vai reforçar, liberdade aqui, tá? E olha só, eu gosto dessa aqui, olha só. Proteção dos direitos do cidadão independente de suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas. E aí, de novo, você pode usar positivamente e negativamente. Por que eu falo isso?
Na Constituição de 46 fala: não importa a sua convicção religiosa, não importa a sua religião, não importa a sua filosofia, não importa em que questões políticas você acredita, você é independente. E aí, essa Constituição ela vai ser promulgada no governo Dutra. E sabe o que o governo Dutra faz? Coloca o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade, né? Porque a gente está num período de Guerra Fria. Então, contradições. E aí, de novo, por exemplo, você gosta muito de citar a Constituição de 88 para falar que os direitos lá não estão garantidos na prática, né? Você tem a teoria, mas não tem a prática. Você pode comparar com isso aqui, por exemplo. Você pode usar uma alusão histórica, por exemplo. Falar, olha, na Constituição de 46 falava que tinha liberdade de pensamento e tudo, mas o PCB, que era o Partido Comunista, foi colocado na ilegalidade. Era ilegal você ter um partido comunista no Brasil. É liberdade? Não é liberdade? E aí você pode fazer esse tipo de comparação. Bom, e vai estender o voto para todas as mulheres. Lembra que eu falei que era só uma mulher emancipada antes? Então, ó, a conquista do voto feminino era Vargas e 34, com certeza. Não muda isso. A primeira vez que o voto feminino aparece numa Constituição brasileira era Vargas 34. Mas a mulher votando, todas as mulheres votando, todas entre aspas, porque analfabeta não votava, logo mulher analfabeta não votava, mas as mulheres podendo votar mesmo, 46, tá bom? Temos o direito à greve. Por que eu coloquei entre aspas aí? Porque era uma lei muito ampla e aí muita gente utilizava essa questão de ser ampla para fazer exceções, né? Então, pode, mas tem isso aqui. Então, direito à greve entre aspas, porque teve muito problema sim. A modernização do país, o maior exemplo é a construção de Brasília. Você pode colocar aí a construção da nova capital, tanto como ponto positivo quanto negativo. Positivo, porque a gente tem aí uma cidade extremamente moderna, planejada e tudo mais, sendo referência arquitetônica, artística, etc, etc, etc. Ótimo. Quanto pontos negativos, você tem, por exemplo, a figura do candango, né? Candango são aquelas pessoas que trabalharam na construção de Brasília. Primeiro que não tinham segurança, direito, não recebiam direito, eram situações muito precárias. Porque pensa, gente, você está construindo uma cidade do zero no meio do nada, né? Então a situação é muito precária ali e o governo não ajudava muito nessa situação. E com isso, nós temos esse aumento da desigualdade que a gente já falou, né? Os próprios candangos mesmos, as pessoas que participaram da construção de Brasília, quando Brasília ficou pronta, não tinha lugar para eles, né? Eles foram para cidades que hoje lá em Brasília chamam-se de cidades satélites. Inclusive, se você mora em Brasília ou já foi a Brasília, comenta aqui se você conhece esse conceito de cidade satélite. Para vocês terem uma ideia, tem uma cidade satélite lá que chama Candangolândia, que é justamente isso, né? A cidade dos candangos, a cidade da galera que construiu Brasília, porque Brasília mesmo não tinha espaço para eles. Nós temos a campanha do Petróleo é Nosso, né, e da Petrobras com relação ao governo do Getúlio Vargas, o segundo governo do Getúlio Vargas. Então, a construção da Petrobras, a valorização do petróleo brasileiro, a exploração do petróleo brasileiro também vai ser nesse período. A industrialização, que a gente já comentou, que começa na era Vargas, mas tem uma intensificação, né, principalmente em questões do JK, com a indústria automobilística, indústria de bens de consumo, etc. A nova capital eu já comentei e eu acho que é isso. Gente, para não ficar muito grande, eu vou fazer a parte 2 com as questões da ditadura e da nova república, incluindo a Constituição de 88, e eu vou trazer outros argumentos, não só aqueles que vocês sempre usam, né? Tipo, todo cidadão é igual, né? Não, vamos entender um pouquinho mais os direitos sociais da Constituição de 88. Então, se você gostou desse vídeo, curte ele. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo. Gente, não custa nada e você vai ter muito conteúdo de qualidade aqui, eu te prometo. E é isso, comenta aí se você tiver alguma dúvida, @historizandotati no Instagram. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo, até a próxima!